O nosso momento político de hoje é com o Dr. Luiz Vicente, que vamos falar um pouquinho de tudo isso que está acontecendo no nosso Brasil. Dr. Luiz, boa tarde, tudo bem? Boa tarde Solange, boa tarde a todos os ouvintes, todos os telespectadores. Nós hoje vamos conversar um pouquinho sobre a situação atual, né, que a gente tem visto passar o Brasil, STF, Lula, todas essas questões. Doutor Luiz, isso assim, eu assisti semana passada, semana retrasada, que estava se falando muito, né, da condenação do Lula, ex-presidente, né? E aí nós vimos nas redes sociais, acompanhando, que ele foi condenado, acho que foi 5 votos contra 1, qualquer coisa depois o senhor me corrige. Ah, mas aí o pessoal fica, mas foi condenado, vai sair presidente, não vai sair presidente? Então hoje, no momento político, eu queria que o doutor esclarecesse um pouco essa situação. Perfeito, nós vamos hoje falar justamente sobre toda essa situação que nós estamos vendo no Brasil, todo esse momento, que é um momento também político, porque ele tem reflexos também para as eleições presidenciais, já que o Lula já se coloca como um possível pré-candidato às eleições, então isso tem reflexos diretos na pré-candidatura do Lula. Até mesmo diante da possibilidade de ele estar preso, né? Um preso não pode disputar as eleições. Veja bem, é importante separar algumas questões que aí envolvem toda a condenação do Luiz Inácio Lula da Silva, do Lula. Em primeiro lugar, nós temos que observar que ele foi condenado num processo crime que tramitou em Curitiba. Dessa condenação, teve recurso tanto para a defesa como pelo Ministério Público. Ambos recorreram da decisão do juiz Sérgio Moro. Esse recurso foi encaminhado ao Tribunal Regional Federal do Rio Grande do Sul, que é o competente para fazer esse julgamento. Lá no Tribunal Regional do Rio Grande do Sul houve o julgamento, nós acompanhamos. A pena do Lula criminal foi majorada para mais de 10 anos de prisão. Foi entrado com um pedido de embargos, que é como se fosse um recurso, embargos declaratórios diante de omissão, obscuridade, dentro daquilo que foi decidido pelo próprio TRF. E esses embargos foram julgados, mantendo a condenação e afastando, inclusive, os argumentos de defesa e qualquer tipo de obscuridade. Paralelo a isso, impetraram um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, a defesa do ex-presidente Lula, pedindo que ele não fosse preso caso houvesse essa condenação no TRF do Rio Grande do Sul, porque o STF fixou já há mais de ano o entendimento de que quem for condenado em segunda instância deve ser preso. Então, são duas situações bastante complexas e que estão intimamente ligadas. Ontem, exatamente, que foi na quarta-feira, nós, dia 4, agora do mês de março, nós observamos o julgamento do habeas corpus impetrado pelo ex-presidente Lula no STF, no qual ele solicitava, ele buscava que ele não fosse preso em virtude da condenação do TRF, a condenação mantida do juiz Moro. Obviamente ele perdeu por 6 votos a 5. O voto de desempate foi da presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia. Então votaram a totalidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal e decidiram em manter a prisão em caso de condenação criminal em segunda instância. Então isso é válido não só para o Lula, como é válido para qualquer cidadão comum que for condenado por qualquer tribunal em segunda instância. Ele corre o risco, ele pode inclusive ser preso. Essa é uma decisão do STF. Essa decisão já tem sido prolatada pelo STF há mais de um ano, é o entendimento do órgão colegiado, há mais de um ano. Ela foi mantida agora nesse julgamento do ex-presidente Lula. Existem algumas ADCs, que são ações que questionam a constitucionalidade
decisão ainda pendente de julgamento no STF, então ainda pode ser que haja mudança. O cenário ainda não está definido. Mas tudo isso são movimentações que estão ocorrendo dentro do judiciário anteriores ao período eleitoral, mas que têm reflexo diretamente nas eleições. Por quê? A condenação criminal em segunda instância gera a inelegibilidade do ex-presidente Lula. Então ele não poderia concorrer, não estaria apto a concorrer às eleições. Obviamente que, estando preso, muito menos teria aptidão para fazer o registro, nem poderia fazer o registro de sua candidatura. Mas vamos supor que aconteça algum entrave no meio dessa questão, um fato novo, e ele acabe não sendo preso, não tendo a prisão ainda decretada pelo juiz Moro ou pelo TRF do Rio Grande do Sul. O que ele poderia fazer? Ele estaria já inepto para ser candidato, mas ele poderia realizar todos os atos eleitorais de campanha. Ele poderia ir à rua, poderia fazer o pedido de registro de candidatura, ele poderia ir para a rua pedir voto, ter um número, fazer todos os atos de propaganda e publicidade necessários para uma campanha. Ele teria tempo na TV, ele poderia muito bem fazer discursos, comícios, ter jingle, inclusive ter um nome na urna. Porque enquanto não for julgado na esfera eleitoral, pela justiça eleitoral, que ele é inapto, de que ele é inelegível, enquanto não for negado o seu registro em caráter definitivo, ele vai poder, recorrendo, chegar a todos os atos eleitorais e campanha possíveis, inclusive até na urna. É óbvio que o que acontece ao final? Ao final, a votação dele acaba zerada. Acaba aparecendo como zerado no final na totalização dos votos, porque justamente não é um candidato apto a exercer o seu exercício de direito de candidatura. Então eu tentei não ser técnico para tentar explicar uma situação, mas essa situação jurídica reflete um movimento jurídico também, anterior às eleições, mas que tem um reflexo extremamente direto, porque a Solange poderia até me perguntar, se o Lula fosse candidato, tivesse o seu registro negado, mas mesmo assim ele continuasse fazendo os atos de campanha porque penderia o processo, o recurso e tudo mais, e ele fizesse mais da metade da votação e ganhasse Solange em primeiro turno com 52% e os votos dele fossem considerados nulo por ele ser inelegível, anularia a eleição. Justamente por conta disso. Os reflexos de toda essa questão são extremamente discutíveis, né? Você em casa poderia estar se perguntando, mas é mentira que mais de 50%, quando não há mais de 50% de votantes, a eleição é anulada? Essa afirmação é mentirosa, por quê? Porque é mais de 50% dos votos válidos. Então vamos supor, não ir votar, mais de 50% da população não ir votar, não é voto válido, não entra nesse cálculo. Entra nesse cálculo a partir do momento que os votos são anulados por uma declaração judicial ou, no caso da declaração de inelegibilidade e o não reconhecimento do registro da candidatura, isso se dá por uma decisão judicial. Então, esses votos sendo anulados, mais de 51% dos votos sendo anulados por decisão judicial, inviabiliza uma eleição, né? Então é preciso deixar claro, Solange, que é lenda essa história, olha, mas se mais de 50% dos eleitores brasileiros não forem votar, não é válida a eleição. Mentira. Ou se mais de 50% dos eleitores votarem nulo, invalida a eleição. Mentira também. Esse mais de 50% é os votos válidos, é quem vai lá e efetivamente vota e tem esse voto declarado nulo por alguma decisão judicial. Então isso é bom ter em mente, que existem algumas lendas urbanas aí, algumas mentiras que são divulgadas tanto que acabam parecendo verdade e tem muita gente que repete acreditando que isso seja verdade. Mas é essa hoje a
análise de conjuntura política que nós fazemos depois de todas essas reviravoltas, julgamentos, decisões de STF, de TRF, de juiz Moro. É isso que está acontecendo no Brasil hoje. É isso que nós estamos analisando. Eu queria só passar um panorama desses reflexos e desses acontecimentos que vão influenciar diretamente nas eleições. Hoje nós temos que o presidente Lula, o ex-presidente Lula, dentro das prospecções eleitorais que vêm ocorrendo, ele é um dos principais alvos de voto. Hoje é um dos principais candidatáveis. Hoje as intenções de voto dele são ainda muito altas, acompanhadas de outros possíveis candidatos, mas ainda é o que se tem visto. Então, em razão disso, apesar do TRF tê-lo condenado e isso gerar sua inelegibilidade, se ele estiver solto, conseguir registrar sua candidatura, ainda que não haja o deferimento pela justiça, ele pode realizar atos de campanha que podem ter reflexos nas eleições deste ano. Gente, não preciso perguntar mais nada, já respondeu tudo, né? Eu só tenho duas questões, né? O doutor, como está sempre bem informado, já viu muitas situações, o doutor acredita que isso se resolva antes das eleições ou não? Eu tenho o seguinte pensamento: todo esse processo, todo o processo do presidente Lula foi tocado com uma certa celeridade. Acho que há até uma vontade política do judiciário em dar uma resposta à população. A população, inclusive, está pressionando o judiciário porque quer que ele se movimente com maior agilidade. Eu acredito que antes da eleição todo esse cenário já esteja configurado. Principalmente porque a eleição ela tem que ocorrer de maneira muito célere. Se os órgãos do judiciário, e lembrando, quem organiza a eleição é um órgão do judiciário, é o Tribunal Superior Eleitoral, ele é o responsável por organizar e realizar as eleições em todo o território nacional. Isso está dentro da Constituição, é uma das atribuições desse órgão do judiciário, é uma atribuição administrativa dada a um órgão do judiciário. Então, todos os órgãos do judiciário querem que as eleições ocorram da maneira mais tranquila possível. Então, todas as situações jurídicas tendem a estarem resolvidas antes mesmo das eleições, antes mesmo, acredito eu, que de outubro, que é a data da eleição, e antes mesmo até da campanha, isso já é para estar muito plenamente resolvido, com uma pá de cal em cima de todas essas questões, justamente para as eleições transcorrerem com a mais absoluta normalidade, que acredito que é o que o judiciário pretende, é o que o TSE está pretendendo e é o que toda a população almeja nesse momento. Porque, ao contrário, né, doutor, eu acredito que você disse tudo, seria muita tribulação uma eleição, né, com um candidato a presidente nessa situação, não é verdade? E corre o risco também, gente, né, que o doutor disse assim, mais de 50% dos votos, né, se as pessoas, 55% da população votar no Lula e ele tiver nessa situação, tudo é cancelado. E isso para o Brasil é muito gasto, é muito ruim, né? Sem dúvida alguma, eleição é igual ao gasto. É por isso que a eleição precisa justamente transcorrer da maneira mais rápida possível, para que os gastos eleitorais sejam controlados. A eleição é custosa, ela ocorre de uma maneira nacional. Nós estamos aqui numa cidade de Jaú, nós estamos nessa região de Jaú, que é uma região privilegiada do estado de São Paulo, é uma região que tem iluminação, é uma região que tem acesso, que as pessoas conseguem ir até as escolas, e elas não têm dimensões que existem populações ribeirinhas, população indígena, população em lugares afastados e inacessíveis,
que todas essas pessoas participam do processo eleitoral, que de norte a sul do país, que desde a Amazônia e todos os seus lugares, às vezes inacessíveis, até os Pampas do Rio Grande do Sul, estão participando do processo eleitoral. Então é um processo nacional. O Brasil é um país de dimensão continental, é um país gigantesco, então todo o país está participando das eleições. Então, por conta dessa grandiosidade das eleições, é que as eleições devem ocorrer. Primeiro, de uma maneira tranquila. Segundo, com o menor custo possível, porque qualquer tipo de operação eleitoral é uma operação custosa. E terceiro, ela deve ocorrer da maneira mais rápida possível também, para que totalize os votos e se resolva e já se proclame o candidato o mais rápido possível, que é o objetivo de toda a sistemática eleitoral, é a rapidez. Doutor, muito obrigado. Eu acho que está mais do que esclarecido, né? Isso para toda a população, porque nós ficamos assistindo, mas no fundo, né, a gente não sabe realmente. E hoje, no momento político, nós percebemos que realmente que vai ocorrer tudo da melhor maneira. Sim, eu não tenho dúvidas de que toda essa situação já vai estar resolvida dentro do período eleitoral e as eleições vão transcorrer com a mais absoluta normalidade. Obrigado, tá? Então, para você aí que tem muitas dúvidas, né, na parte política, o programa convive com o nosso quadro Momento Político.